Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Maicon, vou estar durante esses 50 minutos aí, junto com vocês, a gente chama de reunião pública, mas é uma exposição sobre esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para quem está chegando aqui na casa pela primeira vez, é um estudo continuado que a gente faz todas as terças-feiras aqui. A gente pega esse livro, que é uma das bases da doutrina espírita, e a gente vai item a item falando semana após semana. Tá? Então, tudo que eu vou falar aqui não é obra da minha cabeça, é uma exposição do que está no livro aqui. E a gente busca junto encontrar conexões com o nosso dia a dia, onde que a gente pode auxiliar o próximo, né? E aonde que a gente pode fazer as reflexões para as nossas mudanças, tá? Então, esse momento aqui vai levar em torno dos 40 minutos, agora é 8 horas, a gente vai até umas 8h40, às 8h40 vai ter o momento do passe. Então a gente está nesse momento de pandemia fazendo o passe coletivo, tá? Então vai vir aqui a equipe do passe e a gente vai se concentrar, a gente já tem as musiquinhas justamente para isso, para que a gente se harmonize, para que a gente foque na melodia, na letra que está ali, que a gente foge um pouquinho na rotina, no nosso dia a dia. Então são todas músicas orientadas para esse propósito. Então tudo tem um sentido, né? Então o objetivo é que a gente mentalize coisas boas e a gente faça desse momento um momento único aí para o nosso dia, tá? Aí a gente vem aqui, vai ter o passe coletivo, terminado o passe coletivo, aí a gente faz uma oração final. Depois tem uma aguinha ali no final para a gente tomar. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, é só esperar a gente depois da palestra ali, e aí a gente conversa, tá bom? Antes da gente fazer a nossa oração, sempre é bom lembrar das atividades da Casa Espírita. Então, nós estamos buscando ao máximo seguir com o nosso cronograma, né? Com as nossas atividades. Então, nós temos a atividade do tratamento espiritual acontecendo. Nesse momento está de maneira online. Então, na segunda-feira existe a triagem. Essa triagem ela é feita inicialmente através da nossa página no Facebook e no nosso YouTube, né? Página no YouTube, onde a gente tem ali uma condução do tratamento. Então existe uma introdução e aí é deixado o telefone e aí é entrado em contato, e aí tem o contato pessoal, né? Junto com os trabalhadores da casa, aí para dar início ao tratamento espiritual, tá? O tratamento espiritual, daí vai ser explicado certinho lá como é que funciona. Nas terças-feiras nós temos a palestra, acontecendo agora aqui nessa sala, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sala ao lado a gente fala sobre temas atuais, então à luz da doutrina espírita, e na outra sala a gente tem um estudo dos 4 Evangelhos, um livro que a gente está iniciando os estudos também. Tá? Então, são essas atividades que a casa propõe, além do sábado, que é um dia cheio de atividades. A gente começa já no sábado de manhã, né, com o tratamento infantil. Então, para as crianças e para os jovens a gente também tem tratamento. Existe aula para os pais e aula para as crianças, né? Logo após tem a mocidade e a evangelização infantil. Então, aí tem toda a didática para as crianças e para os jovens começarem o estudo da doutrina espírita, né, orientado, com material, né, com pessoas treinadas, né, sintonizadas com o programa. Tá? Paralelo a isso, a gente também tem outras atividades acontecendo, assim como aula para os pais. A gente tem atividade no posto de assistência, lá no bairro Bom Retiro, que a gente está retomando aos poucos. Então, a Casa Espírita oferece um leque de oportunidades do trabalho para aquela pessoa que quer botar a mão na massa, né, quer ajudar, mas também para aquele que está precisando de ajuda, né? Então, aquele que precisa de ajuda. Todos nós estamos nesse momento. Às vezes a gente precisa ajudar, a gente precisa ser ajudado. E assim a gente vai alternando na nossa vida, nas encarnações, né? Então, um dia a gente está de um lado, outro dia a gente está do outro, ou às vezes está no ambos os lados, né? Porque a gente sabe que quando a gente está ajudando, o primeiro a ser ajudado é nós. Então, é um contínuo aprendizado nesse sentido. E aí a gente tem, um pouquinho mais à tarde, no sábado, os nossos cursos. E aí a gente faz um convite para vocês, né, do nosso curso inicial, que o nome é Conheça o Espiritismo. Então, é Noções Básicas da Doutrina Espírita. Então, é o curso de entrada
né, que são abordados elementos principais da doutrina espírita para que a gente venha depois avançar nos estudos. Então a gente tem um material, né, muito bem formulado, a gente segue um programa coeso, um programa que tem uma estrutura, uma organização, funciona como uma escola mesmo, né? E aí a gente tem um único critério de aprovação para esse curso aqui, que é a presença. Então não é necessário pagar nada, não é necessário nem fazer tarefa, não é preciso fazer prova, não precisa nada. É participar, né? A gente sabe que na doutrina espírita nos ensina, né? Não é um diploma que vai nos tornar cristão. E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, né? Não é um diploma que nos torna cristãos. Então, é o esforço de cada um, o esforço próprio aí, que nos leva numa condição diferente. Então, o convite é para esse curso aqui. Então, ele começa no dia 14 de agosto. Então, todo semestre a gente começa uma nova turma. Então, a gente terminou sábado retrasado, uma turma, formaram-se, entre aspas, né? Passaram, né? 17 alunos. Como a gente está fazendo de maneira online, então tem gente do Brasil inteiro participando, né? Mas aí a gente estende convite a todos vocês. Nesse semestre a gente continuará com o formato online. Então é só às 6 horas da tarde do sábado acessar o link que a gente manda na plataforma e aí acessa lá e participa da aula. 2h30, vai das 6 horas da tarde até as 8h30, no sábado, todo sábado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas aqui. Primeiro a gente fala sobre Deus, Jesus, doutrina espírita e Allan Kardec, espírito, perispírito e corpo físico, reencarnação, desencarnação, pluralidade dos mundos habitados, mediunidade, obsessão, conhecimento de si mesmo, família, prece e culto do Evangelho no lar, vícios, caridade e o centro espírita. Então notem que são temas extremamente relevantes, né, que a gente precisa ter entendimento, né, para que a gente consiga tomar as decisões certas na nossa vida, né? Então, é um curso que vem nesse sentido de buscar o auxílio nesse propósito. A gente vai deixar uma folha aqui, essa folha a gente vai passar aí no decorrer do curso, aí, quem tiver interesse, para deixar o contato com a gente, que daí a gente entra em contato pelo WhatsApp, aí pede autorização para colocar no grupo, e se quiser coloca no grupo, ou se não quiser, também é à vontade, né? Lembrando que não tem nada, não é cobrado nada, a gente apenas estimula para que seja comprado o livro, que é o material de apoio que vocês mesmos vão usar, né? E não serve só para esse curso, serve para a vida inteira, tá? Então, o convite é esse. Então, esse livro ele pode ser adquirido aqui na nossa biblioteca ou qualquer outra livraria pelo Brasil também, tá? Então, fica à disposição aí no que for necessário. Alguma dúvida sobre esse tema? Tudo bem? Então, tá bom. Vamos em frente. O convite está feito e a gente recomenda, né? Com muito carinho a gente recomenda isso, que é feito com muito esforço, né? E em prol aí de todos, né? Quem estiver necessitado. Vamos fazer oração então antes da gente começar? Então convidar todos então a fechar os olhos, elevar o pensamento a mais alto, sintonizar com a harmonia, com a presença dos amigos do plano espiritual que nos auxiliam aqui na Casa Espírita. Agradecer primeiramente a Deus a oportunidade da vida, dessa encarnação, de recomeçarmos novamente. Agradecer a Jesus pelo caminho, pelas palavras, mas principalmente pelo exemplo dado. Pedimos também que nos ajude nesse momento de reflexão, que possamos juntos explorar o tema e internamente fazer as relações, as conexões com o nosso dia a dia, com a nossa família, com o nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos inimigos e que a gente possa então nos tornar pessoas melhores. Abençoe, Senhor, esse momento e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, a gente está dando continuidade no capítulo 18,
Tá? O nome do capítulo é Muitos são os chamados e poucos escolhidos. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o item 6 e o item 9. E aí vamos adentrar também no item 16. Então o título desse item aí, ele é: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então a gente vai explorar, e para isso a gente tem, deixa eu achar aqui, e a gente vai explorar também o 16, deixa eu achar o número do 16 aqui agora. Por suas obras se reconhece o cristão. Então, são temas que se entrelaçam e que ajudam a gente a entender bem esse tema. Lembrando, para quem está pela primeira vez, né, entrando numa casa espírita ou tendo informação sobre o espiritismo, então são informações que estão contidas, né, na codificação de Kardec, nos livros, e esses livros foram, através da mediunidade de vários médiuns, né, elaborados por Kardec, mas a inteligência por trás disso tudo são de espíritos de ordem superior, e a gente tem a prova disso através do ensinamento, né? Então, o que nos leva a uma certeza das afirmações que estão aqui é justamente a nobreza, é justamente a moralidade que está envolvida em torno disso, né? Isso nos leva a um raciocínio de que faz muito sentido tudo que está sendo comentado aqui. E aí, nesse livro especificamente, são pegados trechos do Evangelho, que está lá na Bíblia, né? E aí é esmiuçado ali melhor para nosso entendimento. Não que o que estava lá no Evangelho não fosse claro, na verdade é claro, mas a gente, com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, nossas dificuldades intelectuais e principalmente morais, às vezes o que está ali na nossa frente a gente não entende. Então muitos vão olhar para isso, nossa, mas como assim? Senhor, Senhor, mas não é só entrar numa igreja e gritar Senhor, amém, aleluia, só isso não dá, não é? Eu achei que era dessa maneira, me explicaram que era assim. Então como é que pode? Né? Então vamos estudar um pouquinho sobre isso. E aí para isso a gente vai pegar um trechinho lá do Evangelho, que é de Mateus, né, capítulo 7, versículo 21 a 23. E aí eu vou ler um pouquinho aqui para a gente entender o contexto. Então Jesus, né, falando: nem todos os que me dizem, ou seja, dizem a Jesus, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obra de iniquidade. Pô, mas aí Jesus está entrando em contradição. Pô, como é que todo aquele povo que adora, na hora que chega de receber a recompensa, ele fala, não, vocês... Como assim? Como é que funciona isso? Então, merece a nossa atenção a entender isso. Então, o que está falando ali, né? Senhor, Senhor, então está se retratando não só a Jesus, mas também quando alguém se refere a Deus, né? Porque a gente vai encontrar aí várias formas de se relacionar tanto com Jesus quanto com Deus. Alguns usam o Senhor para ambos, né? E a gente tem, através da doutrina espírita, um claro entendimento de que Deus é uma coisa e Jesus é outra. Essa é a coisa que a gente estuda lá no curso, né? Então existe muito bem definido o que é Deus e o que é Jesus, mas enfim, né? Então todos aqueles que dizem, num momento que ele fala ali, né? No momento que fala ali, entrarão no reino dos céus, apenas entra aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia, que dia é esse? Que dia que a gente vai entrar em contato exatamente com o plano superior, né, ou com Jesus, ou com Deus? Quando a gente desencarnou. Nesse dia do desencarne, quando a gente for lá cobrar, né, da divindade, cobrar da espiritualidade, cobrar de alguém,
Tá, e agora, cadê o meu benefício por tudo que eu sofri lá na terra? Eu chamei Senhor, né? Eu fiz várias coisas, cadê? Então, nesse dia, que é o dia do desencarne, que é o dia de que a gente está na erraticidade, está na espiritualidade, dado conta que não é mais apenas carne, que somos espíritos imortais, que estamos vivos, não de corpo, mas vivos de espírito e de consciência disso tudo, né? Então, nesse dia, ocorrem essas indagações, né? E aí Jesus fala, né? Entrará no reino dos céus. O que é o reino dos céus? Seria, de repente, um lugar específico? Seria um ambiente em que reina a paz, que existem os anjos, que existe plena harmonia? É mais ou menos isso que a gente imagina, né? A gente tem muita dificuldade de entender porque a gente nunca esteve lá. Está muito distante da gente, então a gente tem dificuldade de entender. A gente consegue muito bem entender as zonas inferiores, né? Então a gente caracteriza o inferno muito bem porque já estivemos em algumas situações presenciando esse local e vivenciando as situações de lá, né? Mas a gente não tem clareza do plano espiritual superior. E por isso causa essas indagações. Então, através da doutrina espírita, a gente entende que o reino dos céus não é exatamente um lugar específico, não é um lugar, mas é um estado de espírito, um estado de pleno equilíbrio, de plena felicidade, de saciedade do espírito, não de saciedade do corpo, de saciedade de felicidade plena, que a gente inclusive tem dificuldade de mensurar, de entender, né? Então é algo que às vezes a gente na Terra a gente tem essa dificuldade de entender. Então o reino dos céus é justamente esse lugar de plenitude, que nós tanto almejamos estar lá. Então não entraremos nessa condição de equilíbrio, de felicidade, apenas falando. É necessário muito mais do que falar. E é isso que Jesus está falando aqui. Porque quando chega lá falando, não profetizamos em seu nome, ou seja, não falamos o teu nome, não expulsamos os demônios, não matamos em seu nome, não roubamos em seu nome, não enganamos em seu nome, não extorquimos em seu nome, e Jesus fala, não adianta falar, vocês ficam agora com as suas obras, que é o que está falando ali, afastai-vos de mim. Isso é uma repulsão, não no sentido de maldade, mas no sentido de justiça. Justiça divina operando. Então, em nenhum momento Jesus, quando fala dessa maneira, diz que existe uma repulsa àqueles que cometem delitos perante a obra da criação. Então não está falando isso que vai ser renegado ao inferno, a eterna condenação. Todos nós temos novas chances, um novo dia, uma nova encarnação, todos nós temos isso. Mas também existem consequências nos nossos atos. Então esse afastai-vos de mim não chegou a tua hora. Não adianta apenas falar Senhor, é necessário viver, fazer. O falar não diz nada. O falar não é o suficiente. Aqui no mundo material, muitas vezes falar é o suficiente. Já diga aos nossos políticos lá, né? Brasileiro sabe muito bem disso, né? É só ligar agora o Jornal Nacional e ver que se o cara promete uma coisa, daí no outro dia, né? A gente viu essa semana lá, né? Todo mundo santo, mas daí aprovaram o fundo eleitoral lá, sem o povo estar sabendo. Então, exatamente. Ou seja, falam uma coisa, mas na prática fazem outra. Então a gente fala político porque é mais fácil a gente exemplificar essa situação. Mas a gente pode fazer conexões com o nosso dia a dia facilmente. De muitas pessoas que a gente conhece e às vezes nós mesmos, falando uma coisa e fazendo outra. Então essa desarmonia, esse desequilíbrio
na justiça divina não cola. Nos homens cola, porque os homens são imperfeitos e essa imperfeição atrai a imperfeição. Né? Se simpatiza, se sintonia, né? Então o malandro gosta do malandro e assim a gente vai, através das encarnações, aprendendo com isso. Né? Quando eu digo malandro, estou falando nós todos, né? Porque todos nós estamos nessa condição de um pouquinho mais e um pouquinho menos. Né? Exatamente, está todo mundo um pouquinho no jeitinho, né? Então é isso que está falando, não basta falar. Não basta falar, é necessário fazer. Afastai-vos, e esse afastai-vos retorna a uma condição de reflexão e de fazer novo de novo. E depois volta aqui. E depois volta naquele dia me cobrar alguma coisa. Que aí a justiça divina, que aí a lei de Deus, ela naturalmente ela acontecerá. Então, observe como a coisa ela acontece de uma maneira justa. Então, aqueles que fazem o bem são agraciados com o quê? Com o reino dos céus, que é a inclusão em uma atmosfera, em uma companhia de espíritos sintonizados com essa mesma vibração. E aí a gente entra num clima de felicidade. Né? Agora, se eu não faço por merecer, logo eu estarei em companhias de espíritos iguais a mim. Afastai-vos, volta lá. É justo. É justo. Né? É justo e é bom. Porque assim, né, aqueles que cometem o bem, recebem o bem. Né? E assim se opera a justiça divina. Né? E aí, esse é o item 6 que a gente falou. Aí tem o item 7, que é mais um trechinho do Evangelho que é muito interessante. Esse aqui a gente normalmente, quem vai em casamento, assim, ouve bastante esse trechinho aqui, que é quando constrói a casa na rocha e quando constrói a casa na areia. Já ouviram isso daí, né? Então o padre, o orador, né, o pastor sempre fala, né, para o casal construir a sua casa, né, em um lugar seguro, com uma base sólida. Então é isso que está falando o trecho aqui. Né? Então ele fala assim, ó, Mateus 7 e Lucas 6. Né? Então nos dois evangelhos. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, observe as palavras, prudente e um insensato, tá? Que construiu a sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. As palavras são muito sabiamente usadas por Jesus. Né? Jesus, o maior professor que esteve aqui no plano terrestre, sabiamente usou essas palavras. Então ele usa prudente e usa insensato. Então prudente é aquela pessoa que pensa no futuro, que antevê situações. Né? E o insensato é aquele que vê a situação e nada faz. É aquela pessoa que constrói a casa numa areia. Pô, mas você sabe que a areia ela sofre erosão muito rápido, você sabe que o ambiente que você vive é um ambiente agressivo, por que você vai construir a casa lá? É insensato isso. Mas a gente faz. É ou não é? Olhando o plano físico, a gente já vê um monte de gente construindo na beira do rio. Sabe que o rio vai encher? Não, eu sei que vai encher. Mas vai encher, mas eu moro aqui. Insensato. Não faz sentido. Não faz sentido. Não vamos entrar agora nesse contexto social e arquitetônico e econômico, né? Que não é o subjetivo. Mas olhando friamente, não faz sentido. Está vendo a situação e nada está fazendo. Né? Então, é uma insensatez. Né? Consequência virá.
grande será a sua ruína. Vai perder tudo aquilo que você está construindo. Né? Então, prudente é a gente construir em bases sólidas. E aí ele toma como exemplo uma rocha, né? Que é algo, né, que a gente materialmente consegue identificar como algo, né, robusto. Né? Então, quem constrói numa base sólida a sua vida, e é por isso que eu falei, né, fiz a brincadeira, né, que o padre orienta que o casal, né, se erga em uma base sólida, né, num casamento, é justamente isso, que ele cultive valores, né, que ele se alicerce em situações, em sentimentos, em pensamentos, em atitudes que edifiquem a união, para que depois você possa gerar frutos, e esses frutos sejam saudáveis, como os filhos, e que os filhos gerem outros frutos saudáveis, como os filhos, né? E assim prospere o bem. Agora, se a gente vê, né, que seria a areia, né? São as futilidades, é a materialidade, é as coisas mundanas, é as frivolidades do dia a dia. Né? Então, quantos casais, quantas pessoas ocupam o seu dia com coisas que quando chegar naquele dia do desencarne vai se dar conta de que não serviu para nada. Né? Gastou tempo, gastou saúde, gastou energia buscando um cargo na empresa, buscando uma posição social, buscando dinheiro, buscando, né, algo que nada vai construir lá em cima. Pelo contrário, lhe causará uma grande queda, porque você estará num grau de superioridade e vai se deparar numa situação de que você não é nada, que você não plantou nada, logo não vai colher nada. Então a frustração, a queda é muito grande, a base é na arenosa. Veio a chuva e levou a base. O que é a chuva? O que a gente pode considerar por chuva, por exemplo? Veio um AVC, desencarnou. Veio um atropelamento, desencarnou. Veio um infarto, desencarnou. Veio a Covid, desencarnou. E aquela areia, você foi. Foi tudo aquilo que a gente construiu numa base artificial, numa base rasa de sentimento. Ou seja, agora vamos olhar para dentro, né? Quanto que a gente estimula a nossa espiritualidade? Quanto que a gente estimula a nossa relação com Deus? Quanto que a nossa família está valorizando valores morais e não materiais? Né? Então, muitas vezes passaremos dificuldades financeiras na família, passaremos. Mas como passaremos? Passaremos brigando, divorciando, xingando, ou passaremos se unindo e levando daquela situação um aprendizado para frente, exercitando defeitos que a gente tem de sobra, como a vaidade, como a soberba, como o orgulho. Então, muitas vezes a condição da dificuldade nos apresenta oportunidades de recomeço. Então, aquela pessoa, né, que não gosta do trabalho, quando ela se encontra numa condição de dificuldade, ela é obrigada a trabalhar, senão ela vai passar fome. E aí, ou ela aprende pelo bem, ou ela aprende pelo mal. É o momento da reflexão, é o momento da reconstrução. Porque caiu a casa na areia, vamos construir de volta. Opa, eu aprendi ali na areia, não dá. Vamos lá na rocha. Lá é sólido. Vamos elevar o nosso pensamento. Né? Mas vale a gente estar numa condição, né, de estabilidade moral e espiritual, né, e passando os perrengues materiais, do que a gente está abonado, abastado e vazio por dentro. Eu estou levando a conversa para um lado, mas a gente tem várias outras formas de avaliar, né? Estou levando essa, mas não necessariamente é só questão financeira, né? Mas vale para tudo na nossa vida.
né? Todos os relacionamentos que a gente tem, né? Todas as situações que nos colocam no dia a dia. Então observem, né? Vamos fazer agora a conexão com os dois aqui, né? O primeiro, não adianta falar Senhor, Senhor, ou seja, precisa fazer. Mas é importante o que fazer também. Né? E aí Jesus, de novo, sabiamente nos apresenta elementos muito didáticos, ou seja, ele está falando de casa, né? Ele fala de ovelhas, ele fala de plantio, que são situações do cotidiano daquele povo, para que possa entender e que até hoje para nós é fácil de entendimento. Então, a gente tem que fugir um pouco do sentido literal e ir na essência. E aí, quando a gente observa a essência, a gente vê que ela é extremamente rica e que o Espiritismo vem nos abrir um leque que às vezes a gente não percebeu ainda. Né? Às vezes a gente está tapado pelo plano material, com dificuldade. Nossa, mas que reino dos céus é esse? Né? O reino dos céus é exatamente isso que a doutrina espírita nos passa ali. Né? Não é um lugar, não é o lugar, não é o céu, né? Mas é o estado de equilíbrio que estaremos e de plena felicidade. Interessante isso, né? Porque a gente começa a observar que isso vale aqui para dentro do nosso planeta Terra também. Né? Que não é necessário a gente estar em um lugar, fazer tal coisa, cantar tal situação, cumprir tal dogma, fazer tal cerimônia para adentrar ao reino dos céus. Não é necessário. Mas o passo principal, mandatório, é aqui dentro. É aquela luta diária, aquela luta silenciosa que a gente trava com quem? Com o eu anterior. Com aquele bicho rude, né? Aquele homem das cavernas que insiste em estar junto conosco, que é nosso passado, nossos vícios que a gente vem cultivando, né? No decorrer das nossas encarnações. Então essa batalha interna, falo silenciosa porque ninguém sabe o sofrimento de cada um, né? Cada um sabe as dificuldades que tem. E a gente tem que respeitar as dificuldades do próximo e amparar na medida, ajudar, auxiliar na medida do possível. Né? E a gente sempre é relembrado pelo Evangelho e, né, se existe essa palavra, né, de novo lembrado pelo Espiritismo, né, que a reforma ela começa por dentro. Aquilo que a gente quer ver no exterior, ela deve começar aqui dentro de nós. Né? Então, o Kardec ele faz essa consideração, depois de ver essas duas passagens do Evangelho, né? Ele fala, não espereis dobrar a justiça divina pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões, ou seja, as suas cerimônias, abaixar, ajoelhar. Não espere, Deus não está esperando isso da gente, não espera uma encenação, não espera palavras, né? Ele espera atitude. Porque quando a gente toma uma atitude, a gente já formulou um pensamento. É ou não é? Isso é o fato. Quando a gente tomou atitude, a gente já pensou. Então a atitude é a materialização do pensamento. Então é isso que é esperado de nós. Então o único caminho que vos está aberto para achardes graça perante Ele é o da prática sincera, sentimento do coração, né, da lei de amor e de caridade. Lembrando, né? Isso vale para nós também. Então, amor a si próprio, né, caridade a si próprio, no sentido de perdão das nossas... Quem não se perdoa é incapaz de perdoar o próximo. Então, esse auto-perdão que é necessário a gente fazer, né, e externalizar isso através de atitudes. Para quem? Para quem aparecer. A gente já estudou em capítulos anteriores, amai o vosso inimigo, né? Diversas outras situações de que é um equívoco nosso a gente escolher quem que a gente vai ajudar.
Se a gente estiver fazendo isso, a gente não está fazendo isso de uma maneira sincera. A gente está esperando algum benefício e aí ela não se caracteriza como a verdadeira caridade. Né? Então são eternas as palavras de Jesus, porque elas são a verdade. E como é que a gente prova que é verdade? Porque foi dita há 2000 anos, continua sendo verdade, continua valendo. Daqui a 2000 anos vai continuar valendo. Tá? Então são valores morais, né? São valores divinos que imutáveis, né? Que estão de acordo com a lei de Deus. Constitui não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como uma casa construída sobre a rocha. Então, se um indivíduo se apoiar nesses valores, né, obterá êxito, logo as instituições também. Né? Tudo que a gente, né, todas as agremiações, né, todas as instituições humanas, sociais, políticas, que se estruturarem sobre esses princípios, não vão mudar. Serão estáveis, porque estarão de acordo com a lei de Deus. Posso de novo usar o exemplo da política? A lei não muda toda hora? Por que ela muda toda hora? Porque é de acordo com a mesquinharia, com a individualidade de cada um. Então, uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Não, agora eu quero. Aí toda hora muda. Né? Agora, quando estiver todos sintonizados num propósito superior, tirando o eu do meio da jogada, quando digo eu é o egocentrismo, né? O egoísmo, aí nada mais muda. Porque aí, né, estabilizou, atingiu um equilíbrio com a lei divina. Né? Isso vale para uma reflexão nossa também, né? Também. Quando a gente está falando de instituições, leia-se também a nossa família. Então, a família, o lar, né? Quando ele se ampara nessa rocha, haverá uma estabilidade também. Então, se eu estou buscando uma estabilidade no meu lar, logo eu preciso entender essa passagem aqui que está falando. Né? E aí, a gente sempre, quando está num grupo, está numa, né, um conjunto de pessoas, a gente lê, né, a essência. Agora, o que precisa ser feito, aí é com cada um. Né? Aí é com cada um. E aí, no item 16, é feita uma analogia a uma árvore. Né? Então, a gente vai pegar um pouquinho aqui do que fala Simeão. Simeão, ele faz uma colaboração muito importante nesse trechinho aqui, que ele vai falar sobre a árvore da vida. Ele fala que a árvore da vida, ela oferece frutos. E como a vida ela é bela e ela oferece a vida, né? Então ela deveria estar disponível para todos aqueles que queiram dela. Né? Então, assim como uma árvore, é necessário que a gente saiba cultivá-la. Que a gente não pode os galhos antes, que a gente regue no momento certo, que a gente coloque a terra, que a gente coloque uma condição ambiental, né, atmosférica adequada para florescer essa vida e que os frutos possam, né, servir para qualquer viajante que ali passar. Então é interessante que ele fala com isso, né? Então ele assemelha essa árvore, né, às nossas obras, às nossas atitudes do nosso dia a dia. Então muitas pessoas querem condicionar aquela semente, aquela raminho que está crescendo, de acordo com as suas vontades, com os seus interesses. Ah, não, eu quero que ela cresça aqui. E aí vai podando, e aí vai colocando situações de acordo com a nossa dificuldade. E aí a árvore não cresce. A árvore não dá condição. Não porque a semente era ruim, mas porque o jardineiro não soube cultivar. Então essa analogia é muito interessante. E o que é a árvore da vida? É a nossa reencarnação. Né? E a nossa reencarnação, ela deve dar frutos. Né? E em outra passagem, Jesus também falou, né, que não pode uma árvore ruim dar frutos bons e uma árvore boa dar frutos ruins.
Isso foge à coerência, foge a uma lógica. Né? Então, conforme a gente tem boas atitudes, né, logo teremos bons resultados. E o contrário também é verdadeiro. Más atitudes, maus pensamentos, consequência é desastrosa. Né? Então, ele relembra nós. Né? Por que ele fala relembra? Né? Porque a gente, na verdade, já sabe disso. A gente já sabe, não é nenhuma novidade. Né? Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita, né? Vos convida, vos incita a tratá-la com amor, que ainda havereis dar com abundância seus frutos divinos. Então, né, quem que plantou a vida, né, é Deus, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Ele nos convida a dar fruto, a passar isso para frente. Não apenas em palavra, mas principalmente em atitude. Que aí a gente volta à condição daquela passagem do evangelho inicial. E aí, já terminando agora aqui, que a gente já vai fazer um momento do nosso passe, eu vou falar um trechinho aqui do livro Fonte Viva, de Emmanuel, que ele representa bem isso que a gente está falando aqui. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pela imponência da copa, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores. Observe, né? Quantas analogias a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer para o corpo que a gente vive, aquilo que a gente quer apresentar para os outros. Né? Então, aquilo que a gente quer mostrar para os outros. Né? Então, não é pelo exterior, né? Mas sim pelos frutos. E o que é os frutos? Aquilo que a gente deixa de legado às nossas atitudes. Pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelo fruto os conhecereis, disse o Mestre, e pelas nossas ações seremos conhecidos. Legal, né? Eu acho que aqui a gente encerra com esse convite, né? E eu aqui numa situação de orador, né? Não de exemplo, pois também estou nesse processo de reflexão e tentando dia após dia melhorar. Mas é um convite que o Evangelho nos faz toda vez aqui a essa mudança, né? E essa mudança ela é urgente. Ela é urgente porque estamos vivendo um processo de transição. E essa transição ela está acontecendo muito rápida. Então, quem não estiver de acordo com essa transição, né, será convidado a se retirar. Né? Afastai-vos. Vai lá para o teu canto. Né? Exatamente. Então, o tempo é precioso nesse sentido. Pessoal, alguma dúvida? Alguma questão? Tudo bem? Tá bom. Então, agora nós vamos fazer um momento do passe. Então, convido todos, então, a fechar os olhos, então, e seguir as instruções. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro.
Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.